Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou a Fernanda Gushkin e hoje vamos falar sobre cirurgia de coluna. Para isso, convidamos o Dr. Alexandre Sadal Yutaka, médico do grupo de coluna do Hospital Israelita Albert Einstein, desde 2013. Dr. Alexandre, muito obrigada pela presença. Oi, Fernanda, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com você. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa patologia que é tão prevalente, né, tão comum na população. Eu espero aqui que a gente tenha um bate-papo bem agradável que possa ajudar todas as pessoas que procurem aqui essa informação. Ótimo. Doutor Alexandre, poderia explicar quais as patologias não traumáticas que são mais prevalentes e requerem cirurgia de coluna? Em quais desses casos é possível realizar a via endoscópica e quais as vantagens dessa modalidade? Muito bem, Fernanda. As patologias de coluna que não traumáticas, não relacionadas ao trauma, né, que tem maior risco de cirurgia, são aquelas onde há sinais de compressão das estruturas nervosas que passam dentro da coluna, né? Poderia citar, então, uma lesão do disco, que é a hérnia discal, né, que é uma saliência do disco que acaba comprimindo uma estrutura neural e dando dor e perda de força na perna. Também, quando existe um estreitamento do canal vertebral, né, da passagem dos nervos na coluna, por alterações degenerativas, né, a formação dos bicos de papagaio, que vão diminuindo o espaço para a passagem dos nervos, também causando dor e radiação para as pernas ou para os braços, se for na região cervical, e também as patologias relacionadas a deformidades, como a escoliose, né? Então, essas são as patologias mais comuns que podem acometer a coluna e precisar de cirurgia, tá? As cirurgias elas são indicadas principalmente quando há, além da dor irradiada como queixa principal, alguma alteração neurológica como o déficit de força, né? Então, o paciente tem uma compressão de um nervo e essa compressão acaba levando a um grande sofrimento e uma perda de força dos músculos controlados por esse nervo que foi apertado, né? A cirurgia endoscópica da coluna é uma evolução mais recente da cirurgia da coluna. Ela é similar, vamos dizer, à artroscopia que já se faz no joelho e no quadril, onde com uma câmera, né, um instrumento com uma câmera e um portal de trabalho, você consegue remover a hérnia e aumentar o espaço de passagem dos nervos na estenose do canal vertebral. Essa cirurgia ela tem a grande vantagem de causar uma lesão muscular e tecidual, né, no trajeto da cirurgia menor, né, então com uma agressão menor aos tecidos que estão próximos à coluna, permitindo uma reabilitação mais rápida, um período de internação menor e também pela pequena incisão e agressão, uma menor taxa de infecção para os pacientes. Então a gente tem vantagens relacionadas a esse menor acesso. Por outro lado, quando existe já uma deformidade na coluna, né, uma escoliose muito grande ou um escorregamento entre vértebras, eu não consigo fazer uma correção dessa cirurgia usando somente o endoscópio. Muitas vezes são necessários implantes. Então, nessa situação, a cirurgia endoscópica isolada acaba não cumprindo um papel importante na cirurgia. Excelente, é muito interessante tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes entenderem um pouco quais são as indicações da cirurgia de coluna, principalmente da via endoscópica, que já está trazendo muitas inovações nos últimos anos. E para dar continuidade, quais são os casos que a abordagem cirúrgica não é indicada? E se você puder também explorar o que é feito, né? Quais as abordagens multidisciplinares nesses casos que a cirurgia não é indicada? Muito bem, uma das causas principais, né, de procura de médicos e do próprio sistema de saúde na população são as dores nas costas, né, que a gente chama de lombalgia principalmente.
A lombalgia em si, ela nem é uma doença, é só um sintoma de dor nas costas, né? E na maior parte das vezes ela está associada muito mais a hábitos, a comportamentos, do que necessariamente a alterações de desgastes na coluna. E esse desgaste na coluna é extremamente comum, né? Se você for fazer exames de imagem, por exemplo, em indivíduos na faixa de 40, 50 anos de idade, eu vou encontrar alterações degenerativas, uma porcentagem muito grande delas. Então, na grande maioria das vezes, a dor lombar ela não deve ser operada. Então, a maioria dos casos, Fernanda, na verdade é isso que eu queria passar, a maioria dos casos de dor lombar, ela não merece nenhum tipo de tratamento cirúrgico ou intervencionista. A maior parte desses casos, ela deve ser tratada com uma equipe multidisciplinar, que vai ajudar o paciente a, primeiro, entender a dor, né, ter uma educação em dor, saber que a maior parte das vezes essa dor não é grave, e também aprender a evitar uma sensação de incapacidade que muitas vezes essa dor causa no paciente. Essa incapacidade acaba sendo relacionada à gravidade que o paciente pensa, e saber que a maior parte deles precisa de um tratamento que é relativamente simples, que é mudança de hábito, né? Então o paciente ele precisa fazer duas coisas primordialmente: manter uma atividade física regular, né? E também controlar níveis de estresse e ansiedade, assim como outros casos de outras causas de dor, né? Assim, na dor lombar também não é diferente. Atividade física e controle de estresse e ansiedade é o principal alvo no tratamento desses pacientes, e isso deve ser feito através de uma equipe que vai ajudar o paciente a mudar esses hábitos. Isso inclui o médico, inclui o fisioterapeuta, educadores físicos, e em alguns casos onde o problema de ansiedade é muito grande, e também psicólogos e eventualmente até psiquiatras. Muito interessante esse tipo de abordagem, mais focado na promoção de saúde, na mudança de hábitos, porque a cirurgia realmente acaba sendo invasiva nos casos de lombalgia, não é indicada em todos os casos de patologias. E pensando um pouco na área do ensino, você poderia explicar como que são os cursos de pós-graduação na área de cirurgia de coluna? Como que é o conteúdo programático? Como que é a parte teórica e prática? Muito bem, Fernanda, só voltando um pouquinho lá para a dor, né, lembrar que a dor lombar não deve ser operada, a cirurgia deve ser vista sempre como uma exceção à regra. A regra é não operar a coluna. Tá? Em relação aos treinamentos, né, como eu falei para você, a cirurgia endoscópica, por exemplo, é uma cirurgia nova, com acessos muito pequenos, e para a gente conseguir fazer cirurgias com menor invasão, precisamos de uma tecnologia associada à cirurgia muito grande, e isso requer muito treinamento, né? No Einstein, nós temos a pós-graduação, que é a residência médica, né, que em cirurgia de coluna. Então o Einstein tem residência médica em cirurgia de coluna, onde os residentes passam por aulas, treinamentos de discussão de caso, e também treinamentos da parte prática, né, da parte de habilidade do conhecimento, da parte de habilidade cirúrgica, né. Atualmente esses cursos de pós-graduação em cirurgia endoscópica da coluna, né? No Einstein é feito no CETEC, no laboratório de ensino e treinamento lá, que fica na Francisco Morato. Esse ano, por exemplo, nós vamos ter 2 cursos de cirurgia endoscópica, onde os alunos podem treinar em modelos animais, né? A gente utiliza porcos, que tem uma anatomia parecida na coluna, e a gente consegue, com toda a estrutura igual a gente tem no Einstein, com anestesia, com mesas cirúrgicas de melhor qualidade, endoscópios dos mais modernos, radioscopia, simular modelos de hérnia de disco e estenose do canal vertebral em cirurgia endoscópica, e com a oportunidade, né, que é tão difícil, de fazer treinamento em habilidade. Então essa é uma oportunidade bastante interessante para aqueles que quiserem adentrar no mundo da cirurgia endoscópica de coluna.
Doutor Alexandre, você gostaria de fazer mais alguma consideração, seja sobre a parte de ensino, seja a parte de lombalgia? Olha, Fernando, eu queria agradecer a oportunidade, né? A lombalgia é um tema extremamente amplo. Eu espero aqui ter ajudado a esclarecer alguns pontos. Fico à disposição aqui para novas conversas, se assim for desejado. E lembrar só que a lombalgia, ela merece tratamento simples, deve-se evitar procedimentos cirúrgicos na maior parte das vezes. E a gente está passando uma epidemia, né, Fernanda, de procedimentos de cirurgia assim, com indicação muito aumentada, e isso é uma coisa que deve ser revertida para o bem da saúde da população e para a manutenção, né, dos sistemas de saúde que são sobrecarregados com os custos que vêm escalonando de maneira absurda aqui na minha área, que é a cirurgia de coluna. Muito obrigada pela participação. Acredito que a discussão foi muito esclarecedora e inspiradora tanto para profissionais de saúde como para pacientes. Esperamos que tenham gostado do episódio. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br.